Bom, alô? Estão todo mundo me ouvindo? Ouvindo. Bom, entrei aqui porque o Fernando tá falando um monte de mentira pra vocês. Pra quem viu a live dele sabe que eu estava me defendendo. Às vezes a gente xinga porque a gente fica bravo. E Jesus Cristo também xingou. E eu não sou melhor que ele. Se alguém disser que eu sou melhor que ele, que eu tenho que me controlar totalmente, aí é brincadeira, né? O Fernando acabou de falar na live aqui que ele jamais ia expor nada da conversa particular de ninguém. E vocês são prova disso, que ele já expôs aqui conversas particulares entre ele e o ancião Luiz Carlos de Viçosa. Então isso é mentira o que ele fala. Ele fala de assuntos que, eu tive com ele, deixa eu falar. Só um minutinho. Você falou para eu ser educado, eu tô aqui, eu vou ser que falou, as pessoas sabem aqui, tá? As pessoas sabem, eu não vou ficar explicando, todo mundo já sabe dessa sua história, você já falou, você expôs. Nessa live, você deu uma de fingido, rapaz, que eu fiquei incrível, você fingiu que não conhecia o Sinei. Você fingiu, como é que não conhece alguém que você tem o contato dele salvo e você tem conversas com os caras? É a mesma coisa que o Fernando tivesse aparecido na minha live e eu tivesse dito assim, Fernando? Quem é Fernando Caminho de Damasco? É óbvio que passou-se um tempinho e ele viu que ia pegar mal e aí ele tá, já sei quem é o Sinei, beleza, entra aí, Sinei. Bom, agora eu vou nas minhas questões. Os motivos que eles trouxeram são falsos, são mentirosos, porque os argumentos que eles alegaram, eu já tinha aquela posição, e já faz tempo. Em primeiro lugar, eles estão espalhando que eu disse que o homem poderia cumprir a lei e que o homem poderia estar justo diante de Deus de forma a ser salvo. Tem gente até escrevendo aqui agora no comentário que eu falei que Jesus ele não veio para poder salvar a gente porque a salvação se dava pela lei, alguma coisa do tipo. Foi até uma senhora que passou aqui. Ou essas pessoas, se assistiu a minha live, está sendo um mau caráter. E não assistiu, está sendo presunçoso para fazer comentário que não está na live. E eu nem vou ficar esticando esse assunto aqui, né? Tanto que eu coloquei lá umas passagens bíblicas que até agora ninguém me trouxe nenhuma resposta. O Léo assumiu e não assumiu. O homem, eles conseguiram guardar durante 40 anos, mas não guardou e ficou naquele caminho, né? A passagem bíblica que é ipsis literis, né? Se você fizer a exegese, está lá. Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos da lei. Em todos os mandamentos da lei. Mas é óbvio que eles não podem assumir isso, porque isso aqui é uma bomba dentro da crença da depravação total, né? Vale destacar, o homem é pecador, está caído desde Adão e Eva, ninguém pode chegar a Deus se não for por Cristo, né? Eu tenho que falar, e eu falei isso 300 vezes na live, e mesmo assim, maldosamente, as pessoas distorceram o que eu falei. Agora, voltando aqui. Posso fazer a pergunta? Não, eu quero falar sobre o meu problema. Você fez uma afirmação aí, contraditória, e eu queria só que você... Pastor Val, deixa ele falar. Deixa eu falar. Ele falou para esclarecer. Quero que ele fale. Deixa ele falar. Eu tenho uma live lá, pastor. Depois você vai lá e... Não, eu vi na live. A gente vem em outro momento e continua a conversa, mas é que eu tenho que terminar meio de e-mail e deixa o José falar. Bom, fizeram uma live para falar de mim. Passaram, acho que, vamos chutar aí, 80% da live falando de mim. Um monte de coisa enganosa e mentirosa. Basearam-se em um áudio vazado. Vazaram o áudio da minha comunicação, que me comunicaram de que eu não ia. Eu fui extremamente educado, nem falei nada do áudio. No vídeo que eu fiz, não fiz comentário algum. Ainda que eu discordei completamente do que estava no áudio, eu não falei nada. Mas isso foi comentado na live? Não foi, né? Não foi, tá? Outra coisa aqui, né? Os motivos apresentados foi que, não, o Josafá em 15 dias mudou. Em 15 dias mudou. Aí o que ele apresentou? Que eu fiz batismo. O que mais mesmo? Deixa eu ver. Que eu fiz o batismo, eu até anotei aqui, ó. Desigrejaado, né? Que eu fiz batismo, que eu sou desigrejado. Exatamente, que não pode, que inclusive, como é que fala? Martinho Lutero, né? Que foi uma das lutas dele contra a Igreja Católica, aqui, ó. A possibilidade de cada um entender a Bíblia individualmente por meio do livre exame da Sagrada Escritura. Então, essa ideia de que só a Escritura que o Fernando trouxe nunca foi verdade esse negócio, não passa de uma conversa furada. Então, eles apresentaram ali que eu estava fazendo batismo, o batismo foi em agosto, só o que eles viram aí, agosto. Não tem nada a ver com 15 dias e nem foi esse o assunto. Isso aí foi tudo enredado, arrumado para dar uma desculpa, porque no final das contas eu estava criticando o movimento calvinista, né? Que era ali os extremistas. Agora eu estou mais livre, mais solto, e eu não concordo com muita coisa e eu vou colocar os meus posicionamentos. Então, a crítica sobre ler... Gente, Fernando arrebanhou, não, que vocês têm que ler a Bíblia, que vocês têm que ir na Bíblia, porque agora você não pode mais ler a Bíblia se você não tiver um tutor do seu lado. E isso é antibíblico e isso é contra a reforma. Né? Isso é contra a reforma. É bom até destacar isso aqui na própria live dele, tá? Isso está completamente contra a reforma. E calvinista, que eu vou entrar nisso aqui depois, né, mais pra frente. Calvinista que não é igual o Walter é falso, tá? A única diferença aí, né, é que o calvinista igual o Walter é um calvinista sincero, que não tem coragem de dizer o que a crença deles conclui,
que é Deus quem coloca o desejo no coração do homem de fazer todas essas atrocidades, que esses são os decretos de Deus, que eu estou até estudando isso aqui. Isso está no volume 1, 16.3, volume 1, 16.9. Eu peço que vocês leiam, e eu vou trazer isso no meu canal. Volume 1, 16.9, volume 1, 18.2, que está falando lá que Deus não só ele não só coloca o desejo no coração do homem, mas como ele também atua para que aquilo se cumpra. Ou seja, né, toda desgraça que você acha que acontece aí, simplesmente é Deus atuando para a sua própria glória. Né? Então, todas essas argumentações que colocaram aí são falsas para poder me desligar. E rebatendo o que o Fernando acabou de falar, eu não estou triste porque eu não tô. Eu me senti livre, eu estou livre. Graças a Deus, para mim isso foi uma obra de Deus, um caminho de Deus para não participar daquele evento ali. Parece que foi Deus me abrindo os olhos no tempo certo e me tirando desse movimento que, para mim, ao meu ver, né, sendo que eu estou estudando os livros aqui, e o que eu estou vendo é que o calvinismo é muito pior e mais pernicioso do que a própria congregação cristã no Brasil. Né? Porque ela, apesar de ela apresentar alguma coisa que tem a ver com a Escritura Sagrada, ela consegue distorcer essas ideias. E para eu concluir aqui, eu abri aqui a folha errada. Deixa eu abrir a folha. Salvar. Aqui. Achei. Bom, os falsos motivos, né, que eu faço culto online, isso eu já faço desde 2021, então é mentira, tá? Não tem nada a ver que ele mudou de 15 dias para cá. O Fernando disse que eu me intitulo pastor, mentira também, né, a mentira dele, eu não me auto-intitulei nada, é por isso que você nunca vai ver um vídeo meu dizendo eu sou pastor. Você nunca vai ver no meu canal, procurar qualquer coisa, qualquer redação minha, onde eu disse eu sou um pastor. Eu fui ancião, ordenado por um presbitério, dentro de uma igreja, de uma dissidente da congregação de São Brasil. E eu até no meu vídeo coloquei lá um batismo que eu fiz, né? Eu fui ordenado pastor por um grupo, foi eles que me aclamaram como pastor, né? Outro ponto aqui... Você é pastor, José? Sou, agora eu sou. Eu não entendi. Não, auto-intitula, você entende o que significa essa palavra? Auto-intitular? Você recebeu de uma igreja, isso eu não sabia, eu peço perdão, não sabia. Você recebeu esse título de uma igreja, não sabia, peço perdão aqui. Auto, eu aponto para eu estou dizendo, eu estou me auto-colocando, eu sou pastor. Eu entendi, eu não sabia que tinha uma igreja por trás que tinha colocado você para pastor. Desculpa, peço perdão. Outra parte que é lamentável e que me irritou demais, o Fernando fez questão de colocar o comentário do Michel Oliveira bem estampado na sua live. O Michel Oliveira é um ateu, um camarada que combate a escritura, combate o cristianismo, fala mal das escrituras e fala mal dos cristãos, ataca, mas ele foi para a live do Fernando e o Fernando se achou confortável em colocar o comentário do Michel Oliveira na tela porque estava me afrontando. Você, Fernando, não é responsável pelo que comentam no chat. Você é responsável pelos comentários que você coloca na tela. E isso para mim é suficiente para me deixar indignado, né? Sabendo que aquele camarada me odeia, me ataca e me difama e fala um monte de barbaridade. Quanto ao seu áudio, a sua parte com o pastor Walter, que está aqui do lado, né? Eu não falei que você disse nada de errado contra ele, não tem nada desse negócio de pegar a conversa. Eu não falei nada disso. Eu achei a sua ação muito errada. Você pegar um companheiro seu, que tá aí do seu lado, e munir. Você deu munição para mim, que ia para cima dele e atacar ele num debate. Se o pastor Walter ele não vê nada de mal nisso, se ele tá aí talvez até segurando isso para o bem da causa calvinista, se ele tá aguentando isso e dizendo que tá tudo bem, eu não acho isso honesto. Eu não ia gostar que fizessem isso comigo, como eu nunca fiz isso por ninguém. Você pode ver que eu não usei nenhum material que o Fernando mandou. Absolutamente nada. Uma porque eu não faço isso e outra porque eu não precisava. Eu só fazer uma observação. A minha intenção não era te municiar para atacar o Walter. Era simplesmente aquilo que eu falei no áudio, mostrar para você que a posição do Walter não é majoritária no meio reformado. Era só isso que eu mandei. Grandes pregadores com uma posição contrária do Walter. Era só isso. Outra coisa que o Fernando falou na live do Thor é que eu já estava orientando as pessoas a não procurar live. Mentira. Mais uma mentira colocada. Vocês querem quantas mentiras mais, gente? Repete, José, qual que é? Vocês dois disseram que eu estava orientando as pessoas a não procurar a igreja mais. Sim. Onde está escrito isso? Tá no seu vídeo. Tá no seu vídeo. Você chegou a ponto de falar que discipulado nas igrejas calvinistas nada mais é do que um nome bonito para uma lavagem cerebral. Isso é desestimular as pessoas de ir para uma igreja reformada. Sim. Não. Você falaram que eu estava orientando a não procurar igrejas mais. Igrejas mais. Não. Você distorceu. Agora você tá dando de malandro. Você não quer assumir. Você quis dizer que eu estava orientando as pessoas a ficar desigrejadas. Isso foi nítido na live. E outra, né? Isso já tinha acontecido mesmo depois que eu já tinha sido desligado da conferência. Então, mais uma coisa tá aí, ó. Tá? Não quer assumir o que falou. Isso está gravado na live. Né? Não quer assumir uma coisa que eu nunca disse. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Ele falou que disse. Essa conversa não tem resultado nenhum nessa conversa. Não tem pra você, pastor. Ele não falou de você? Não. Ele falou uma coisa de você, pastor. Ó, entenda, o senhor já é um de idade, ó. Quando tem alguém pera aí, eu não tô brincando.
Eu tô falando com ele. Eu não tô falando. Não, você tá falando. Se eu chegar em um ambiente que tiver duas pessoas ali, um se defendendo, eu não vou entrar naquilo ali. Porque só a pessoa que está se defendendo sabe se aquilo é relevante ou não para a defesa dela. Deixa eu falar. Posso falar? Ó, nós começamos essa conversa, eu com você, a gente praticamente nem se falava. Você foi instigado por alguém, que eu não sei quem é, e você colocou um vídeo lá, atacando a minha igreja, ok? Daí eu entrei em particular, e você me ofereceu para fazer uma live comigo. Eu não briguei com ninguém, porque você tinha atacado lá a minha igreja e me atacado. Eu entrei lá, depois nós fizemos uma live juntos, e eu fui falar só o meu posicionamento em relação ao evangelho. Eu não te ataquei, eu não fui responder aquela live lá que você fez, atacando a minha igreja e a mim, me chamando de secretário, etc. Então, eu acho... Fechar meu áudio aqui? Eu acho que nós três, todo mundo, né, que tem a Cristo, eu acho que a gente tem que estar preocupado com o evangelho. Eu acho que... Então, por isso que eu não tenho, assim, interesse em... Fernando, eu já fechei seu áudio alguma vez lá na minha live? Posso falar, só para ele falar, eu não vou te deixar, não vou cortar nenhum momento. Não, mas então, eu sou educado. Eu sou educado. Eu tô ouvindo ele falar. Tá bom. Então, depois eu fiz aquela live com você, e eu fiz aquela live na boa, a gente deu risada lá, nós falamos lá, você me chamou de extremista, e uma hora você me elogiava, outra hora você me chamava de extremista, e na boa. É porque pra mim, pastor, isso não é ofensa. Eu só estou classificando você naquilo que eu acho que é. Pra você é ofensa, então pra você não consegue distribuir. Não, eu nunca falei que você me chamar de extremista, é ofensa. Então, deixa eu falar, pastor. Não, você acabou de fazer, você criou assim, ó, você me elogiou e ao mesmo tempo me chamou de extremista. Ué, dá pra fazer as duas coisas. Eu posso achar o senhor um extremista e ao mesmo tempo falar que o senhor é sincero. Ok. O senhor é sincero com o seu extremismo. Isso não é ofensa. Em nenhum canal, por mais que o título seja lá, a igreja tal é seita. Isso é uma opinião minha. Eu posso colocar isso juridicamente. O senhor sabe disso. Eu fui processado por causa disso e ganhei processo. Porque a lei vê isso como o que eu vejo e o que eu penso. Logo, é a minha opinião. Mas a questão aqui é outra, né? Fizeram uma live para me sujar, entendeu? Levantaram um monte de espantalho falso e mentiroso sobre mim. Simples assim. E é óbvio que eu vou ficar irritado. Né? E se eu falei que era picareta alguma coisa, é porque estava dentro do nível do que fizeram comigo. Aquilo ali era o nível, ó. Vocês mentiram, fizeram um monte de alegações falsas contra mim, em nenhum momento se retrataram, né? Não fizeram nada. Por quê? Porque estavam tentando, talvez, aí a conjectura, vamos manchar o Josafá para tentar dar uma força lá para a conferência e tal. Só que eles não perceberam. O Josafá vai responder. Ele vai revidar. Isso é falta de inteligência. Ó, eu entendo você. Só que é o seguinte, ontem foi terça-feira, né? Fizeram três lives me atacando. 3 lives ontem me atacando. E eu não respondi nenhuma. E dormi à noite. Pastor, pra mim fazem várias, muito mais que isso. Muito mais que isso. Um monte mais. 3 lives me atacando. E tudo bem. Então, mas isso me afeta o pessoal que está comigo, afeta as pessoas que estão comigo lá, a gente está no culto online, elas estão sendo exortadas, elas estão ouvindo o evangelho, elas estão aprendendo que só Cristo salva, mas não, essa turminha aí não tem responsabilidade com isso, e está ainda aí praguejando um monte de bobagem, dizendo que você não pode estudar a Bíblia sozinho, você tem que ter alguém ali sentadinho do seu lado. Se você for batizado por alguém que não está dentro de uma instituição religiosa, eles falaram que isso é errado, porque a igreja definiu o que é. Que igreja? Parece um católico falando. Que igreja que definiu isso? Da onde? Né? O pastor Walter nem pode ficar a favor disso, porque na minha live eu dei até um exemplo de um mendigo ou de um camarada que estiver pregando o evangelho e batizar alguém, crendo que Jesus é o único sustentador, falou, tá certo, tá válido o batismo. Ok, tá então, esses camaradas... Eu não brigo, eu não discuto com coisas acessórias, com coisas que não são fundamentais. Eu não discuto com isso. Exatamente. Agora, pra que falar uma bobagem dessa? Eles estão dizendo que o camarada não pode estudar a Bíblia. Ele não pode abrir a Bíblia, tem que ter o doutorzinho calvinista do lado dele, pra poder... Porque eu falei pro Fernando, se eu entregar a Bíblia pra alguma pessoa, ele se torna calvinista? Ele falou que não. Agora tá explicado por que precisa ter alguém do lado dele. Precisa ter alguém para poder colocar a ideia calvinista na pessoa. Porque ele falou, não, ninguém com a Bíblia na mão. Faz essa pergunta pra mim. Deixa eu responder aqui, pastor. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Essa é a questão do Josafá. Ninguém se torna calvinista, porque eu creio que a igreja é um corpo. E Deus deu alguns para profetas, pastores, mestres e doutores. Tá? Então eu acredito que se uma pessoa ela pega uma Bíblia, ela tem que ter o corpo, a igreja, ensinando ela. E Deus deu dom para a igreja. Mestres, doutores, e essas pessoas vão ensinar. Jesus falou para discipular as pessoas. Então eu acredito no discipulado. Quando eu falo que a pessoa não pode interpretar a Bíblia, eu estou contra a interpretação, não o exame. Jamais um cristão vai proibir você de ler a tua Bíblia em casa. Mas a interpretação acontece dentro do corpo da igreja, com pastores, profetas, mestres e doutores, tá? Por que eu falo isso? Porque hoje você pode pegar um brasileiro e ler a Bíblia em casa, ele consegue entender a Bíblia. Mas por que ele consegue entender a Bíblia? Porque ele já tem noção do que é Velho Testamento, do que é Novo Testamento, do que é lei, do que é graça, do que é Jesus, do que é Paulo. Ele já tem isso na mente. Mas quem deu isso para ele?
é uma igreja. Já tem uma cultura do corpo de Cristo na nação brasileira. Mas se você pegar uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia, que não sabe o que é Adão, que não sabe o que é Moisés, que não sabe o que é Antigo e Velho Testamento, vai acontecer o que aconteceu com o eunuco. Como é que eu vou entender Isaías 53 se ninguém me explicar? É isso que nós vemos na Bíblia. Um eunuco que nunca viu uma passagem da Escritura, abriu 53 de Isaías, ele falou, entende você o que você está Fora lendo? de contexto que você está falando. Tá Entende? Deixa eu terminar, José. Você pode colocar, você pode rebater. Os meus argumentos, você pode rebater a qualquer momento, não tem problema, tá? Nunca critiquei isso. Então, ele vai ler lá 53 Isaías e vai dizer, você está entendendo? Felipe pergunta, você entende o que você está lendo? Uma pessoa que nunca teve contato com o Velho Testamento, como que eu vou entender se não há quem me explique? Então, eu entendo que a interpretação acontece dentro do corpo da igreja. Um precisa do outro. Nós precisamos ser ensinados. Isso é a corrente da igreja que nasce com Cristo, nos apóstolos, e desde então é um ensinando o outro. Eu não acredito que uma pessoa sozinha ela chega numa interpretação correta das Escrituras. É isso que eu falei, apenas isso. Esse aí é o problema, tá vendo? Né? São estudiosos e tal, e fazem uma exegese mal feita dessa daí. Porque o eunuco, ele só está fazendo essa pergunta porque a história não está completa. Olha que simples, a história não está completa. Ele não sabe quem é Jesus, ele não conheceu Jesus, ele não sabia, porque ali tratava-se de uma profecia. Ali estava falando de algo que ainda havia de vir. E para o eunuco, ele não sabia que havia de vir, ele não sabia, né? E aí, por isso ele fala, como é que eu vou entender? Olha, gente, presta atenção, eu vou colocar as palavras para você entender desejando. Ele está falando, como é que eu vou entender essa profecia, se não tem quem me explique? E aí Felipe, obviamente, testemunha de tudo que aconteceu, não tem ninguém mais capacitado do que ele para poder ensinar. Isso são falácias, tá, gente? Não existe isso. Eles falam que são só a escritura, mas não vê nada disso escrito na escritura. Procura na escritura dizendo lá que você precisa ter alguém para interpretar a escritura de você. Não, mas assim, eu estou errado, você está certo. Então eu preciso de você para me ajudar. Você está vendo como é que eu preciso de pessoas? Isso, mas quem disse? Você acabou de falar que eu li, eu entendi isso. Você leu, entendeu outro, e você está certo, eu estou errado. Tá vendo como é que eu preciso de um mestre como você? Você disse categoricamente que a pessoa não pode ler, estudar isso. Você está errado. Você está sendo. Você usou uma conjectura minha de algo que está sendo orientado, você criou isso. Quando você faz isso uma regra excludente, você está excluindo, você está colocando um mandamento, logo você está criando aí, né, um mandamento que não existe na Bíblia. Então, vocês têm que parar de dizer que é só a escritura. Isso é falso, vocês vão fazer. Mas, José, eu acredito que está na Bíblia. Quando Jesus mandou os apóstolos discipular, para mim, isso é um mandamento. Você não pode aprender sem alguém te discipulando. Para mim, quando eu interpreto Jesus falando e de fazer discípulo ensinando o que eu vos tenho dito, para mim é isso, entendeu? Esse é o discipulado. Mas por que ele está fazendo isso? Mas por que Jesus disse isso? Por que ele disse isso? Interpreta corretamente para nós aí, por favor. Vamos fazer. Para que serviram os apóstolos? Os apóstolos eram as pessoas que reuniam todas as informações que Jesus tinha. Se ele não fala isso, para que serviriam os apóstolos? Na sua interpretação é só para os apóstolos esse mandamento de fazer discípulos. Isso? Não, porque a gente vai estar ainda levando o evangelho a muitas pessoas que não conhecem, que não tem capacidade alguma. Mas depois que você tem escritura na mão, agora você falar que a escritura não é suficiente para eu entender o evangelho e crer em Jesus, pelo amor de Deus, para com isso. Você falou, olha só a discrepância. Vou falar o que o Fernando fala e vou falar o que a Bíblia ensina. O Fernando falou que você precisa ter alguém maduro na fé. Eles gostam dessas palavras de efeito para poder ensinar você. Isso aqui, gente, não é efeito, não. É falácia. Não, eu vou falar como é a palavra de efeito. E aí você tem a pessoa dizendo isso para poder incutir na sua cabeça que você não pode abrir a escritura para você fazer o estudo dela sozinho. Ele deixou claro isso lá na live dele. Só que quando eu abro a Bíblia, eu vou lá em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3,15, você vê Paulo dizendo, Timóteo, você permaneça firme nas Sagradas Escrituras que você já conhece desde a meninice. E foi instruído pela mãe e pela avó. Peraí, o camarada, ele já tem capacidade de conhecer a Escritura desde criança e eles estão dizendo que você tem que estudar mais. Você tem que estudar mais porque você... Ele foi instruído pela mãe e pela avó, Paulo. Exatamente, desde criança. Aí quando a gente vai falar alguma coisa, não, Josafá, explode. O que ele tem? Qual é o livro que ele carrega para o braço? Qual é a estante que ele tem atrás dele como de livro? Qual é a estante? Não tem estante, ele não pode. Isso são falácias, gente, para tentar minar pessoas que não seguem eles, que não estão no mesmo segmento. Isso é falácia. A Bíblia diz que até uma criança pode entender o Evangelho. Eu acabei de falar para vocês. Isso, não importa. Até pelo pai, pela mãe, dentro de casa, o pai, a mãe, alguém que sabe ler, que vai lá ler para as crianças, né? Ele entende. Então, quando vierem vocês dizendo que você precisa ter um acadêmico do seu lado, alguém que fala aramaico, hebraico, inglês, francês, isso é conversa furada. Tá? Bom, isso, eles não querem falar um pouquinho. José, vou encerrar um pouquinho, o pastor vai falar, nós estamos sendo respeitosos com ele, vou dar um tempo para ele. Pastor, por favor. Bom, eu vou me despedir aqui, né? Tem espaço, o Fernando não respondeu nada do que eu falei, vai tentar fazer isso depois, talvez. Eu vou responder. Vai tentar fazer isso depois, tá bom. Mas não mente, tá? Não mente. Se você é cristão mesmo que você fala que você é, você vai assumir, você vai ser sincero e vai falar, você vai falar, não, tudo isso que a gente inventou isso aqui, a gente inventou porque o cristão, ele corrige o dano que causou. Ou seja, vocês incitaram o povo contra mim e agora você tem que puxar ele pra cima de você. Falar, não, o dano foi meu, eu causei. A gente criou toda essa falácia para queimar o Josafá. Quando, na verdade, foi porque ele criticou o movimento calvinista. Simplesmente assim, né? Ou seja, mas se fizer isso, vão falar que aquela conferência de livres em Cristo não tem absolutamente nada. Você tem que estar preso em Calvino. E aí sim você pode dizer que você está livre em Cristo. Um abraço para vocês, pastor. Deus abençoe. Desculpa, esse é o meu jeito, pastor. Tá? Eu não estou sendo diferente, nem estou sendo desrespeitoso com o senhor. Tá bom?
Deus abençoe. Fique com Eu Deus. falar aqui, José, você tem liberdade para fazer lá o vídeo e. Eu sei. No meu vídeo lá, no meu canal, quem manda eu. Essas coisas aí, eu não faria. Não, eu posso. Se eu quiser, eu posso. Aí, se você não concordar, se quiser processar qualquer coisa, aí você faz o que você acha que deve fazer. Eu jamais vou fazer isso. Eu sou bem explosivo, talvez igual a Jesus. Entenda, você não estou dizendo que eu sou Jesus, tá? Você está recortando isso aqui para uma besteira. Jesus Cristo xingou. Quem falar que ele não xingou e disser que chamar os outros de raça de víbora, hipócritas, fingidos, roubadores, se falar que tudo isso é elogio, eu paro por aqui, né? Jesus gritava aos berros, era pregador pesado, xingava quando precisava e até chicotada deu nas costas dos camaradas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pastor, alguma coisa? Então, eu quero